7 candeeiros de ouro. 7 é o número da plenitude divina. Ouro é purificado e limpo. Ele é valioso e estável. Na antiga aliança, o ouro era santificado a Deus. Pensemos no preço elevado do ouro. Isso é a igreja, que foi adquirida por preço elevado, pelo sangue de Jesus. Mas ainda mais no fato de João ver a igreja como candeeiro de 7 braços. Vemos com ele a vocação de Israel, pois o símbolo de Israel nos tempos modernos é o menorá, o candeeiro dourado de 7 braços. Como igreja de Jesus, recebemos por tempo limitado, até o arrebatamento, a vocação de Israel de ser portador da luz. Que João agora vê primeiro a igreja, prova a maravilhosa unidade orgânica com o Senhor Jesus, a quem vê agora. Quão claramente é dito: e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, versículo 13. Na edição revista e corrigida, está escrito mais claramente: e no meio dos 7 quetzais, um semelhante ao Filho do Homem. Isto significa: a igreja de Jesus é perfeita, porque Jesus está em seu meio. Tudo fica confuso e obscuro quando ele não é mais o centro da tua vida. Está ele no centro da tua vida, como Paulo afirma em Filipenses 1:21? Para mim, o viver é Cristo. Esse é o problema de tantos que Jesus Cristo foi empurrado para a margem, que tantas outras coisas e pessoas são mais importantes do que ele. Ele era o centro na estrebaria de Belém. Incontáveis anjos cantavam. Cientistas, magos vieram de muito longe para adorá-lo. Do mesmo modo também os pastores, todos procuravam e acharam o menino Jesus e todos falavam dele. Ele era também o centro da ação de Deus na cruz do Gólgota, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 19. Ele, o Cordeiro de Deus, será o centro da glória de Deus e iluminará a Nova Jerusalém. Ele somente é a fonte, a vida, o poder, o futuro, a cabeça da igreja. Assim João vê que Jesus Cristo e sua igreja são inseparáveis. Ela não tem luz em si. Ela não tem luz sem ele. Ela não tem vida sem ele. Ela não é capaz de amar sem ele. Tudo é dele e através dele e para ele. Não é surpreendente que João nem descreve os candeeiros de ouro em si. Vocês não acham? Não é. João nem descreve esses candeeiros de ouro em si. Ele simplesmente constata a sua existência. Seus olhos ficam-se imediatamente naquele que se encontra no meio dos candeeiros, a verdadeira fonte de luz. Nunca devemos imaginar que ele se mantém passivo no centro da vida ou da nossa igreja. Não. Em Apocalipse 2:1 está dito que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isto é, ele não fica parado, ele prova e analisa cada um dos seus portadores de luz. Deixa a tua luz brilhar. Ele limpa o pavio, acrescenta o óleo do Espírito Santo para que ilumines. Com vestes talares, versículo 13. Chama atenção que na descrição de Cristo elevado, João demonstra uma certa reserva. Mas justamente essa reserva sublinha a majestade do Senhor elevada. Um semelhante ao Filho do Homem com vestes talares. Esse não é mais o Filho do Homem humilhado. Não, não. Pois ele está cingido com uma cinta de ouro à altura do peito. As vestes compridas indicam a dignidade
sumo sacerdotal, a cinta do ouro, sua dignidade real. No fundo, João vê aqui o sumo sacerdote, o rei que está voltando, ou seja, Messias, o Messias de Israel. Pois a igreja, à sua volta, os 7 candeeiros, é a sua glória. Ele é o redentor, o soberano do seu reino. E então João vê a cabeça do seu Senhor, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Versículo 14. Não é mais a cabeça cheia de sangue e ferimentos, coberta com coroa de espinho, desfigurada pela humilhação e tortura. Pelo contrário, João descreve aqui com expressões simples a maior glória. O Espírito Santo sempre age assim. No profeta Daniel, por exemplo, o Espírito Santo utiliza a figura da pedra cortada sem auxílio de mãos, que encheu toda a terra, esmiuçou a estátua das nações, para descrever a glória do Filho do Homem. Daniel 2. João vê sua cabeça e seus cabelos que brilham como a alva lã, como neve. Com isso, ele quer dizer que sobre ele repousa o indescritível fulgor da glória celestial. A coroa de espinhos transformou-se em uma coroa de glória. Os olhos de Jesus são vistos por João, não mais cheios de lágrimas, como os viu quando Jesus chorou sobre Jerusalém, mas como as chamas de fogo. Encontramos os mesmos olhos em Apocalipse capítulo 19, versículo 12. Seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Estes são os olhos do seu amor, justo e santo, que tudo prescruta. Também agora seus olhos nos olham da sua glória. Aí um homem sucumbe, como Pedro, quando Jesus voltou e olhou. Os pés de Jesus são vistos por João, não mais traspassados, mas semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Versículo 15. Os olhos como chamas de fogo e os pés como refinados numa fornalha. Isso mostra Jesus como juiz. Ele não é, portanto, somente rei e sacerdote. Também no capítulo 2, no versículo 18, nós o vemos como juiz. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Que aquele realmente aparece como juiz para as nações e como reconciliador e sumo sacerdote para Israel. É provado pelo fato de que justamente a Tiatira ele fala também de juízo e graça. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam. Capítulo 2, versículo 22. Isso é juízo. Mas ele acrescenta: digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, todos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Capítulo 2, versículo 24 e 26. Isso é graça. A voz de João ouve, não é mais a voz suave do bom pastor, que calou-se como uma ovelha diante do seu tosqueador, quando foi cuspido, injuriado e finalmente pregado na cruz. Agora a voz é tão poderosa que João precisa novamente usar a palavrinha como voz de muitas águas. Versículo 15. Não é essa a voz de juízo de Deus? Não é essa a voz de juízo de Deus que sempre novamente ouvimos na Bíblia? Jeremias também ouviu. Ele compara com a voz de leão que ruge, né? Jeremias, compare Jeremias 25, capítulo 25, versículo 30 ao 38. Também Joel descreve essa voz julgadora.
O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Joel capítulo 3, versículo 16. Também esse texto mostra claramente: sua voz significa juízo sobre as nações e graça para Israel. Também Amós ouviu essa voz do Senhor. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cume do Carmelo. Amós capítulo 1, versículo 2. Da mesma forma, Oséias, andarão após o Senhor. Da mesma forma, Oséias, andarão após o Senhor. Este bramará como leão, e bramando os filhos tremendo virão do ocidente. Isaías capítulo 11, versículo 10.